E aí, galera? A aula de hoje vai ser sobre sistema cartesiano ortogonal ou plano cartesiano. Os atuais sistemas de localização por satélite permitem realizar com segurança deslocamentos como viagens marítimas e aéreas, ou obter a localização de pontos específicos em qualquer lugar do planeta. Esses sistemas, atualmente tão sofisticados, evoluíram com as ideias de René Descartes, filósofo, físico e matemático francês. O desenvolvimento de suas ideias ao longo dos anos deu origem ao que denominamos atualmente de sistema cartesiano, em que um ponto no plano pode ser representado por meio de coordenadas indicam que indicam sua localização. O sistema, formado por duas retas concorrentes x e y perpendiculares, que o dividem o plano em quatro regiões chamadas quadrantes. Olha só, gente, é um assunto muito tão antigo e tão moderno ao mesmo tempo, né? É, hoje, os celulares da gente, quando a gente faz um pedido no iFood, nós conseguimos identificar o percurso do nosso pedido até a chegada e até em quanto tempo. Aquele pontinho, gente, aquela setinha que a gente vê, ali ele está indicando as coordenadas de localização da nossa comida. Ali a gente está trabalhando com o GPS, tá? Então, preste atenção como é um assunto tão antigo e tão moderno. Nós sabemos que o plano cartesiano foi informado que são retas concorrentes. Se elas são retas concorrentes, significa dizer que essas retas se encontram em um único ponto e perpendicular, que essas retas, além de serem concorrentes, elas formam ângulos de 90 graus. Nesse caso, quatro ângulos. Por esse motivo, nós aqui conseguimos visualizar quatro quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, sempre nessa ordem, sempre no sentido anti-horário. O eixo das abscissas é o eixo X. Ele também é chamado de abscissa porque as abscissas são os números que se encontram na reta da horizontal. O eixo Y, ou eixo das ordenadas, porque esses números que estão na reta vertical recebem o nome de ordenadas. Se vocês observarem aqui, eu coloquei aqui, ó, mais e mais. Isso aqui é um ponto, onde o primeiro mais representa um número que está um número positivo, porque os números que ficam aqui no primeiro quadrante, primeiro x, ó, x, deslocamento, 1, 2, 3, positivo. O y também é positivo, é o segundo número. O plano cartesiano, a gente identifica a posição a partir de um par ordenado. Esse par ordenado é um par de números. Um número do eixo x, primeiro sempre o número do eixo x e um segundo número do eixo y. Quando esse número está aqui no segundo quadrante, o número do x tem que ser negativo. Olha, por quê? Porque as retas aqui ele seria negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, x negativo, y negativo. No quarto quadrante, x positivo, y negativo, tá? Então, como eu já falei, o par ordenado é um par de números. O primeiro número x e o segundo número y. Esse número tem que obedecer essa ordem, porque se eu mudar essa ordem, eu mudo a posição, seria outro ponto, tá? Aqui nós temos um exercício simples, onde esse exercício é apenas para a gente localizar esses pontos, tá? Então, ele quer que eu localize o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F, tá? Então, aqui eu tenho o eixo X e o eixo Y. O primeiro ponto é o ponto 2 e 3. Então, o ponto 2 e 3, como é que a gente vai fazer essa localização? Sempre partindo da origem. Então, primeiro deslocamento 2 e 3. Então, eu encontrei o ponto A. Seria 2 oeste, 3 norte, tá? Só para a gente associar com as coordenadas geográficas, tá? Aí o ponto B, menos 4 e 1, seria 4 leste e 1 norte. O ponto C, menos 2 e menos 3, eu estou aqui, ó, menos 2 e vou até o menos 3, ele vai vir para cá. Seria 2 leste e 3 sul.
4 e menos 2. 4 oeste e 2 sul. Ponto E, 0 e 1. O 0, gente, eu não tenho um deslocamento no eixo X. O 0 vai ficar aqui. Ele vai descer uma unidade, tá? E o ponto F seria, partindo da origem, 3 e 0. Aí eu não tenho altura. Então, o ponto F. Então, observe que se o ponto está no primeiro quadrante, o X é positivo e o Y é positivo. Se o ponto B está no segundo quadrante, é porque o X é negativo e o Y ele é positivo. Se o ponto C está no terceiro quadrante, significa dizer que o X é negativo e o Y é negativo. Se o ponto D está no quarto quadrante, X positivo e Y negativo. Se o ponto E está sobre o eixo das ordenadas, significa dizer que o X tem que ser igual a zero. E se o ponto F está sobre o eixo das abscissa, significa dizer que o y tem que ser igual a zero. Vamos agora para mais um exercício. Determine os valores numéricos de K para que o ponto P pertença ao primeiro quadrante. Gente, para ele pertencer ao primeiro quadrante, o x tem que ser positivo. Quem é o x? Qual é a expressão aqui que representa o x? K menos 5. Então, onde tem x aqui, eu vou substituir por K menos 5. Aí aqui, nós montamos uma inequaçãozinha do primeiro grau. Resolve da mesma forma que se resolve uma equação. Separa o que tem letra para um lado e o que tem número. Então, o 5 está subtraindo, vai passar para o outro lado, adicionando. E o y também tem que ser positivo para ele estar no primeiro quadrante. Qual é a expressão lá no ponto que representa o y? 3k mais 6. Então, eu vou substituir, vai ficar 3k mais 6 maior do que zero. 3k maior do que menos 6, k maior do que menos 6 dividido por 3, k maior do que menos 2. Observem aqui, gente, que nós encontramos aqui duas condições. E a minha resposta tem que ser uma condição que sirva para as duas. Então, nós vamos construir, então, vamos achar a interseção dessas duas soluções. Para fazer isso, eu tenho que construir um intervalo, né? Colocar isso aqui na reta real, isso aqui na outra reta real. Então, para colocar na reta real, vamos lembrar, bolinha aberta, maior, menor e diferente. Bolinha fechada, maior igual, menor igual. Então, eu vou colocar a reta real, onde a bolinha vai estar aberta, e vou colocar o 5. Como eu quero todos os números que são maiores do que 5, se é maior, tem que estar à direita do 5. Então, eu vou achurar, eu vou pintar tudo que está à direita. Na segunda, menos 2 tem que estar menos 2 é menor do que 5. Se é menor, está à sua direita. Lembre que nós estamos trabalhando com retas e sempre tem que obedecer a ordem crescente, tá? Então, menos 2 tem que ser maior para cá. Agora, eu vou achar a interseção das duas. Para achar a interseção das duas, eu vou traçar a projeção ortogonal sobre essas bolinhas e vou lançar essas bolinhas lá na terceira reta, que é a reta da interseção. E quando eu faço isso, eu divido em 3 intervalos. O intervalo que é menor do que menos 2, o intervalo que está entre menos 2 e 5 e o intervalo que é maior do que 5. Para ser a interseção, tem que ser comum. Em um único intervalo que é comum aqui, ou seja, o que está pintado ao mesmo tempo, é tudo que for maior do que 5. Tá? Então, nós temos aqui a interseção. Então, K pertence aos reais, está o quê? K é maior do que 5. O item B, ele quer que a gente encontre quando estiver no segundo quadrante. Então, para estar no segundo quadrante, o x tem que ser negativo. Então, x tem que ser menor do que zero. Quem é x? K menos 5. O 5 está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. Então, K tem que ser maior que 5. Já o y tem que ser positivo. Então, 3K mais 6 maior do que zero. E aí a gente já resolveu, K tem que ser maior do que 2. O mesmo processo de lá, eu preciso construir, tem que ser uma condição que sirva para as duas. Então, eu vou fazer qual o intervalo que isso aqui representa, qual o intervalo que essa 2 representa. Então, bolinha, vou colocar, ó, 5, se é menor, vem para a esquerda. E o 2 permanece. Agora, a interseção, vou traçar a projeção ortogonal. Quando eu traço a projeção ortogonal, o menos 2 e o 5 aí. Ó, mesma coisa, dividir em 3 intervalos, tá? Agora, qual é o intervalo? Nesse intervalo eu tenho interseção? Não. Nesse eu tenho interseção? Sim. Nesse eu tenho interseção? Não. Então, a minha solução,
K pode assumir qualquer valor que seja maior do que menos 2 e menor do que 5. Ou seja, K pertence aos reais, tal que menos 2 menor do que K, menor do que 5. Ou aberto de menos 2 até aberto em 5. Tá? Agora, nesse exercício, nós vamos aqui, ele me dá 3 propriedades, gente. Isso aqui é real, para a gente poder fazer o cálculo. Quando eu estou adicionando, se eu estou adicionando 2 pontos, eu vou encontrar um terceiro ponto. E para encontrar esse terceiro ponto, eu vou pegar o x do primeiro ponto e somar com o x do segundo ponto, e vou encontrar o x do terceiro ponto. Para eu encontrar o y do terceiro ponto, eu vou pegar o y do primeiro ponto e vou somar com o y do segundo ponto, e vou encontrar o y do terceiro ponto. Isso é para adicionar 2 pontos. E para multiplicar, a regrinha é diferente, tanto para encontrar o x, como para encontrar o y desse terceiro ponto. Então, para encontrar o x desse terceiro ponto, eu vou pegar o x do primeiro ponto, vou multiplicar pelo x do segundo ponto, vou subtrair o y do primeiro ponto e vou multiplicar pelo y do segundo ponto. Então, aí, essa expressão que a gente acabou de achar aqui seria o x do terceiro ponto. E para encontrar o y do terceiro ponto, vou pegar o x do primeiro ponto, vou multiplicar pelo y do segundo ponto, mais o y do segundo ponto, vezes o x do segundo ponto. E eu estou encontrando o y do terceiro ponto. E para que 2 pontos sejam iguais, o x do primeiro ponto tem que ser igual ao x do segundo. E o y do primeiro ponto tem que ser igual ao y do segundo. Então, com base nessas informações, calcule os valores numéricos de x e y para os quais se tenham, aí ele me dá aqui uma equação. Só que essa equação é com adição, com multiplicação e igualdade entre os pontos. Então, o princípio eu vou olhar de um jeito. Aqui, tudo que está antes do sinal de igualdade é o primeiro membro. Então, no primeiro membro, eu tenho duas operações, multiplicação e adição. Resolve quem primeiro? A multiplicação. E o que a gente não está resolvendo, a gente repete. Então, eu vou achar um ponto, um terceiro ponto, a partir dessa multiplicação. Então, vamos lá. Para achar o x do terceiro ponto, eu pego o x do primeiro ponto, multiplico pelo x do segundo ponto, menos o y do segundo ponto, menos ou vezes o y, vezes o y do segundo ponto. Aí a gente encontrou o x. Para encontrar o y, pego o x do primeiro ponto, multiplico pelo y do segundo ponto, mais o y do primeiro ponto, vezes o x do segundo ponto. E quando a gente fez isso, a gente faz. E o que eu não estou resolvendo, a gente repete. Observe que eu repeti esse ponto, igualdade, isso aqui eu repeti. Então, nós ficamos 2x menos 3, menos 3y. E 2y mais 3x, mais menos 3 e 4. Então, aqui, gente, no primeiro membro, ainda eu tenho uma operação, eu tenho uma adição. Então, para adicionar, vai ser o x do primeiro ponto adicionado com o x do segundo ponto. O y do primeiro ponto adicionado com o y do segundo ponto. E nós vamos achar um terceiro ponto. Então, 2x menos 3y mais menos 3, 2y mais 3x mais 4, igual a 28. E agora nós temos uma igualdade entre dois pontos. Então, para que sejam iguais, x é igual com x, y é igual com y. Então, 2x menos 3y é igual a 0. Agora, olhando, eu tenho uma equação do primeiro grau com dois valores conhecidos. Posso resolver sozinho aqui? Não. Eu posso simplificar. Eu já posso passar esse 3 para o outro lado. O 3 está subtraindo. Para resolver uma equação, pessoal, vamos lembrar, eu só posso resolver uma equação ela sozinha se ela tiver apenas um valor desconhecido. Nesse caso aqui eu tenho 2. Aí eu preciso do segundo ponto. Aí eu vou aqui para y. 2y mais 3x mais 4 igual a 28. Também é a mesma coisa que eu escrever 3x mais 2y mais 4 igual a 28. O 4 está subtraindo, passa para o outro lado. O 4 está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 3x mais 2y igual a 28 menos 4. 3x mais 2y igual a 24. Então, nós temos aqui, gente, um sistema de equação do primeiro grau com dois valores desconhecidos. Então, para resolver um sistema, existem técnicas, métodos. Tá? Eu vou resolver pelo método da adição. O método da adição, ele consiste em adicionar
essas duas equações. Mas no momento que eu estou adicionando essas duas equações, eu vou encontrar uma terceira equação. Essa terceira equação só pode vir com valor desconhecido. Se eu somar do jeito que está aqui, ó, 2x mais 3x, 5x. Menos 3y mais 2y, menos y. 3 mais 24, 27. Então, ficou 5x menos y igual a 27. Observe, do jeito que está aí, eu estou encontrando uma equação que tem dois valores conhecidos. Eu não posso, tá? Então, não dá para resolver uma equação só com dois valores conhecidos. Então, essa terceira equação, eu tenho que arrumar uma técnica de tal forma que, quando eu adicionar uma das duas incógnitas, suma. Então, eu vou escolher aqui qual incógnita vai sumir. Eu vou escolher o x. Mas para sumir, gente, quando eu somar, esses números têm que serem simétricos, têm que serem opostos. E dois números são opostos quando a sua soma é nula, quando a sua soma é igual a zero. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui olhar, primeiro aqui, para a equação 1, e vou verificar qual o número que está multiplicando o x. Mas só que eu quero o valor absoluto. O valor absoluto, se fosse, não importa se é positivo ou negativo, é só aquele número. 2. Então, eu vou pegar e vou multiplicar a equação de baixo por 2. Vou agora olhar para a equação 2. Qual é o valor absoluto do número que está multiplicando o x na segunda equação 3? Então, eu vou multiplicar de cima por 3. Agora, se vocês olharem aqui para essas duas equações, esses sinais eles são iguais. E para quando eu somar, eles têm que serem opostos. Então, um tem que ficar positivo e um tem que ficar negativo. Então, eu escolho aqui qual desses dois números vai ficar positivo e o outro negativo. Eu vou escolher multiplicar de cima por menos 3. A de cima que vai ficar negativo. Então, agora, eu vou achar um sistema equivalente a esse sistema que a gente achou. Por que equivalente? Porque o resultado é o mesmo. Né? Duas retas são equivalentes quando apresentam o mesmo resultado. Dois sistemas são equivalentes quando apresentam o mesmo resultado. Então, agora eu vou pegar essa equação 1 todinha e vou multiplicar por menos 3. Menos 3 vezes 2x vai dar menos 6x. Menos 3 vezes menos 3y mais 9y. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. E vou multiplicar de baixo todinha por 2. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes mais 2y, mais 4y. 2 vezes 24, 48. E nós achamos o nosso sistema equivalente. Agora eu vou passar o traço da adição e vou adicionar. Menos 6x mais 6x, 0. Sumiu. 9y mais 4y, 13y. Menos 9 mais 48, 39. Então, 13y igual a 39. Olha a equação que a gente acabou de achar. Tem apenas um valor desconhecido. Então, eu posso resolver. Então, o 13 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar y igual a 39 dividido por 13. Y é igual a 3. Encontramos o valor de y. Agora, vamos encontrar o valor de x. Eu escolho qualquer uma dessas duas equações e substituo. Eu vou pegar aqui a primeira, tá? Então, onde tiver y, eu vou substituir por 3. Lembrem, sempre que a gente está substituindo, vai entre parênteses, para a gente não esquecer de fazer o joguinho de sinal quando necessário. Então, vai ficar 2x menos 3 vezes 3 igual a 3. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Está subtraindo, eu já vou passar para o outro lado adicionando. Então, vai ficar 2x é igual a 3 mais 9. 2x igual a 12, x igual a 6. Então, o par ordenado que seria a minha resposta, seria 6 e 3. Joinha? Bora para mais um exemplo, tá? Dessa aula vai ser nosso último exemplo. Um grande vale é cortado por duas estradas retilíneas, E1 e E2, que se cruzam perpendicularmente, dividindo em 4 quadrantes. Duas árvores que estão em um mesmo quadrante têm a seguinte localização. A primeira dista 300 metros da estrada E1 e 100 metros da estrada E2, enquanto a segunda se encontra a 600 metros de E1 e 500 metros de E2. Gente, isso aí são os pontos que ele está me dando. Qual é a distância entre essas árvores? Então, eu fiz aqui. Ó. Eu escolhi o primeiro quadrante. Como ele está no primeiro quadrante? Agora, a primeira árvore está aqui, ó, nesse ponto que a gente marcou aqui, 300 metros de E1 e 100 metros de E2. A segunda árvore está a 600 metros de A1 e 500 metros de A2. Então, ele quer essa distância aqui, tá?
E nós nós demonstramos uma relação matemática que calcula a distância entre dois pontos quaisquer, tá? Agora, se a gente observar, gente, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, que aqui formaria um ângulo de 90 graus. Essa relação, se vocês se lembrarem, nós usamos o teorema de Pitágoras para chegar nessa relação. Distância entre dois pontos ao quadrado é igual ao quadrado da diferença dos x mais o quadrado da diferença dos y. E, como eu disse, aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto B. Quem é A e B, tanto faz. Eu só tenho que identificar o ponto, ó, x e y. X e y, tá? Então, eu vou substituir. Quem é x de B aqui? X de B é 600. Quem é x de A? 300. Quem é y de B? 500. Quem é y de A? 100. Vim para cá e substituir. Agora, eu posso resolver logo essa potência? Não, porque aqui dentro do parêntese, na base, eu tenho uma operação a ser resolvida. Então, eu vou resolver logo essa operação. 600 menos 300, 300. Mesma coisa aqui, 500 menos 100, 400. Então, vai ficar distância ao quadrado, porque o que a gente não está resolvendo, a gente repete. Distância ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Agora, eu posso resolver essas potências. 300 ao quadrado, 9.000. 400 ao quadrado, 90.000. 400 ao quadrado, 160 mil. Ou seja, a distância ao quadrado igual a 250 mil. Gente, eu quero a distância, não quero o valor da distância ao quadrado. Então, o que é que eu posso fazer aqui? O 2 eu posso passar para o outro lado, operação inversa. Aqui é uma potenciação. Quem é a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, esse 2 vai passar para lá. Ó, o 2 ficaria aqui, ó. É o índice. O radical é apenas o símbolo que está representando a radiciação. Então, eu vou usar uma técnicazinha aqui. Eu observei aqui, gente, 250 mil. Eu posso transformar, fazer a decomposição desse número em uma multiplicação por dois números, que vão ser, inclusive, dois quadrados perfeitos. Ficaria 25 vezes 10 mil. Tá? E aqui, para ficar mais simples ainda, como aqui está multiplicando, eu só posso fazer isso se estiver multiplicando ou dividindo. Eu posso separar as raízes. Se estiver multiplicando ou dividindo. Se tiver outra operação ali, eu não posso, tá? Se for adição ou subtração, eu não posso. Tá? Então, agora, vamos separar. Raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 10 mil. Se eu quisesse fazer a decomposição em fatores primos, 25 seria 5 ao quadrado, e eu poderia usar a técnica da radiciação. Conserva a base, pega o expoente da base e divide pelo índice. 10 mil, se eu fizesse a decomposição, ficaria 10 a quarta, 10 a quarta, então 2 a quarta vezes 5 a quarta. Ou então 10 a quarta. Conserva a base, pega o expoente e divide pelo índice. Tá? Então, quem é a raiz quadrada de 25? 5 vezes. Quem é a raiz quadrada de 10 mil? 100. Então, a distância vai ser 5 vezes 100. Ou seja, 500 metros. Então, essa distância entre essas duas árvores seriam de 500 metros. Joinha. Até a próxima, gente. Um abraço.